Olá, turma. Dando continuidade na disciplina de gestão de pessoas, na unidade 3 iremos falar sobre o papel do comunicador. Então, nessa unidade, nós vamos mencionar um pouco sobre comunicar, definição, o processo de comunicar, a comunicação e seus elementos, o fluxo de comunicação, a classificação, tipos de comunicação, armadilhas da comunicação, comunicação organizacional e como melhorar a comunicação. Pois bem, como funciona o papel do comunicador? Comunicar, é um dos fenômenos mais importantes da humanidade. Então, desde que a comunicação foi instituída, ela se torna a peça principal dentro de qualquer organização. Para que isso ocorra, a gente tem 3 pilares: o tecnológico, o cultural e a linguagem. Esses pilares, juntos, eles formam o processo de comunicação. Isso, por sua vez, visa os resultados promissores de qualquer organização. Mas e aí, o que seria de fato a comunicação? A comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar, tornar comum. Então, a comunicação, ela é compartilhar aquilo que vem sendo colocado. E a comunicação nada mais é do que a emissão de informações na forma de códigos que são transmitidas através de um canal a um receptor que as decodifica, ou seja, as interpreta. Então, essa comunicação, ela precisa ter elementos chaves para que essa comunicação de fato seja efetivada. Então, precisa de alguém que vai emitir essa informação, precisa de códigos que vai transmitir, certo? O canal que vai ser o local onde vai ser essa transmissão e quem vai receber essa informação, e no final eles vão interpretar. Então, a comunicação ainda é a transmissão de informações e significado de uma parte para outra através da utilização de símbolos partilhados. E a comunicação pode ser ainda a troca de informações entre pessoas, significa tornar comum uma mensagem ou informação. Então, todas essas características, todas essas definições de comunicação, eles fazem parte, da forma de como a comunicação é vista numa organização. E aí, como é que funciona esse processo de comunicar? Nesse processo, podem ser identificados os seguintes elementos: o emissor, o receptor, o código, e o canal de comunicação. Então, um outro elemento presente no processo de comunicativo é o ruído, caracterizado por tudo aquilo que afeta o canal, perturbando a perfeita captação da mensagem. Então, esses são os elementos que vai formar a comunicação: o emissor, o receptor, o código, o canal de comunicação, e vem outro, o ruído, que vai servir exatamente para perturbar essa informação que vai ser repassada. Pois bem, nessa figura, vocês podem observar que temos o emissor. O emissor, ele vai emitir a mensagem. Essa mensagem, ele vai ser emitida através de um canal de comunicação até chegar no receptor. Se nesse meio desse caminho houver um ruído, essa informação não vai chegar por completa. E o inverso, ou seja, dessa mensagem, a gente pode chamá-la de feedback. Pois bem, esses são os elementos básicos, da comunicação. Nós temos a mensagem, o emissor, o receptor, o canal, o código e o feedback. A mensagem é o principal elemento do processo de comunicação.
né? É nela que vai ter exatamente a informação a ser repassada. O emissor é responsável pelo envio da mensagem. O receptor é aquele que se destina à mensagem. O canal vai ser o meio pelo qual a mensagem vai ser transmitida. O código é o tipo de linguagem que vai realizar essa comunicação, se falada, se escrita, se ilustrada. E o feedback significa o retorno daquela mensagem que foi transmitida, né? Esse retorno vai servir exatamente para verificar se aquela informação de fato chegou de forma concreta. Então, nesse fluxo, nessa imagem, mostra o fluxo de comunicação. Eu tenho uma informação, essa informação ela vai ser transmitida, né? Essa mensagem, e vai existir um sinal, né? Que é o sinal, é o canal, e nesse sinal vai ser recebido pelo receptor, certo? Até chegar ao seu destino final. Nesse meio, nós temos ainda a fonte de ruído, que essa fonte de ruído vai ser a dificuldade de compreensão ou a modificação dessa mensagem. E eu tenho ainda o feedback, que seria, né, o retorno dessa informação a fim de chegar e verificar se aquilo de fato foi colocado de forma concreta. E nós temos ainda a classificação da comunicação. Essa comunicação ela pode ser escrita, verbal ou não escrita, certo? A escrita é quando é papel, né? Papéis. A verbal é a falada. E a não escrita pode ser através de sinais, por exemplo. Então, os tipos de comunicação. Nós temos a comunicação intrapessoal, né, onde a pessoa se comunica com ela mesma por meio de pensamentos, certo? A interpessoal refere-se à troca de informações entre duas pessoas. A comunicação em grupo indica um processo de comunicação entre as três pessoas, certo? Ou mais. A comunicação de massa tem a pretensão de atingir um grande público, não especificadamente identificado, é realizada de forma coletiva, né? Não fica só numa pessoa só. E a comunicação integrada, por meio de uma única mensagem, ocorre a utilização de forma conjugada de todas as formas de marketing, né? Publicidade, propaganda, venda, promoção, assessoria, certo? E por aí vai. Então, nós temos 5 tipos de comunicação. A intrapessoal, que ela se comunica com ela mesma. A interpessoal, troca informação entre duas pessoas. Em grupo, a comunicação é em 3 ou mais pessoas. Em massa, ela é de forma coletiva. E a integrada, essa mensagem, ela utiliza uma forma única, né? Para um local só. Porém, as informações são repassadas a mais de um setor. Certo? Só que aí, nesse meio da comunicação, existe o que chamamos de armadilhas da comunicação, né? Nós temos os erros gramaticais, né? A escrita ilegível, a interpretação errada, né? Ou errônea, e a linguagem inadequada. Então, eu posso dizer que isso aqui seria um tipo de ruído, né? Dentro daquela mensagem que vai ser transmitida. Então vamos observar aqui. Numa comunicação de mão única, né, o emissor, né, ele envia a mensagem, né, vai ser decodificada, e o receptor vai receber aquela mensagem. Só apenas uma mão essa mensagem, né, essa comunicação. A comunicação de mão dupla, ela vai a mensagem e volta a mensagem, ou seja, o emissor encaminha até o receptor e o receptor encaminha de volta aquela mensagem, certo? Esses são a comunicação de mão única e a comunicação de mão dupla. E a comunicação dentro da organização, como é que ela funciona? Ela existe de várias formas. A comunicação de cima para baixo,
a comunicação de baixo para cima, a comunicação horizontal, a comunicação formal e a comunicação informal. Vamos lá. A comunicação de cima para baixo, também conhecida como comunicação descendente, né? É a comunicação onde existe ordens, instruções e conselhos são expostos de alta cúpula da organização para os operários. É uma comunicação de mão única, né, geralmente. Então vamos observar aqui essa comunicação de cima para baixo. Observem, né, que ela é do topo até chegar na base. E para isso nós temos os diretores, gerentes, coordenadores, técnicos e operários. Geralmente, essa comunicação ela é dos diretores, que está na alta cúpula, até chegar nos operários. Então, ela é de cima para baixo, certo? Já a comunicação de baixo para cima, ela é também chamada de ascendente. Ou seja, é onde a comunicação, nessa comunicação, onde os recados, avisos, opiniões e conselhos são expostos dos níveis hierárquicos mais baixos para os níveis hierárquicos mais altos. A comunicação onde recados, né? E aí, essa comunicação, ela vai exatamente onde? Da base para cima. Ou seja, se tratando por níveis hierárquicos, de baixo, né? Dos níveis menor, até o nível maior, certo? E é caracterizada por ser uma comunicação de mão dupla. Então nós temos aqui, né, este exemplo. Essa comunicação é onde dos operários, né, que é o nível mais baixo, até chegar nos diretores, que é o nível mais alto. A comunicação horizontal é onde o compartilhamento de informações entre pessoas com o mesmo nível hierárquico, né, os gerentes de setores, por exemplo. Quando esse tipo de comunicação é estabelecida, tende a acontecer menos armadilhas de comunicação, justamente porque o emissor e o receptor falam a mesma língua, né, já que eles estão no mesmo nível hierárquico. Já a comunicação formal, ela é a comunicação endereçada através de canais de comunicação existentes no organograma da empresa, certo? A mensagem é transmitida e recebida dentro dos canais formalmente estabelecidos pela empresa. É basicamente a comunicação vinculada pela estrutura formal da empresa, sendo quase toda feita por escrito e devidamente documentada. Então, essa comunicação, geralmente, ela obedece umas regras, né? E a formalidade, por exemplo, é uma das regras dentro desse tipo de comunicação. Já a comunicação informal, ela é espontânea, né, através da estrutura informal e fora dos canais de comunicação. Eles são estabelecidos pelo organograma, né, e geralmente eles estão ali informalmente, né, obedecendo aquilo que eles estão fazendo, e essa comunicação ela é conhecida como boatos ou rumores, porque não foi uma informação formal escrita, né, vinda diretamente daqueles que possuem poder de transmissão, certo? Então, de que forma eu posso melhorar minha comunicação, né? Eu preciso ter uma meta, né? A que ponto vai chegar, como é que vai chegar essa minha mensagem. Mantenha o respeito sempre. Use e em vez de mas, né? Saiba ficar em silêncio. Inclua seu interlocutor. Escute de verdade. Fique atento ao tom de voz. Argumente com exemplos, né? Faça críticas objetivas. Cuidado com a linguagem corporal e pergunte mais, certo? Esses são os termos que faz com que haja uma melhora na comunicação. E aqui eu deixo para vocês, pessoal, né, uma sugestão de estudo complementar, onde vocês vão observar nesse artigo, né, que a comunicação é eficiente e, sem qualquer sombra de dúvida, é o fator mais importante no sucesso de uma empresa. O relacionamento entre as pessoas só é possível através da comunicação. Então, nesse artigo, vocês vão verificar exatamente isso.
E aqui foram as referências que foram retiradas dessas aulas, né? Então, a comunicação é a arte de ser entendido. Então, observem muito bem isso aí. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Como é que funciona a comunicação dentro de uma organização e de que forma ela pode, né, estar acessível a qualquer membro.